Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dúvidas sobre exercícios físicos. Eu deixo vocês à vontade para me sugerirem títulos de vídeos e eu recebi essa sugestão de uma amiga, Regina, que me fez algumas perguntas, acho que foram umas 4 ou 5 perguntas, que eu vou tentar responder aqui a contento neste vídeo. Ela perguntou sobre o exercício, então ela começa me perguntando qual é o intervalo correto entre os exercícios. Então, você fez um exercício de fortalecimento hoje, por exemplo, você fez uma musculação na academia. Não é conveniente que você faça a musculação amanhã de novo. Você tem que dar pelo menos 24 horas de intervalo entre um exercício de fortalecimento e o outro. Qual é o exercício de fortalecimento? A musculação ou o Pilates é um exercício que trabalha a força, ou o programinha doméstico que eu costumo dar para os meus pacientes, com TheraBand, com bola, é toda vez que você vence uma carga fazendo força, você está fortalecendo os músculos. Cada exercício físico trabalha uma especialidade, ele trabalha algo diferente, uma habilidade física diferente. Então, por exemplo, o fortalecimento fortalece, ele deixa o músculo durinho, ou, a depender de como é feito o treino, hipertrófico, o músculo cresce de tamanho. Esse é o trabalho de força. O trabalho de alongamento é quando você estica o seu corpo em várias amplitudes e em várias posições diferentes, você está alongando. O exercício de alongamento trabalha flexibilidade. O seu músculo não fica necessariamente forte, mas ele fica alongado. É aquela habilidade física que você consegue pegar uma coisa lá longe sem distender a coluna, porque a coluna e o braço estão devidamente alongados e capazes de vencer aquela amplitude de movimento sem lesão. Então, o alongamento é algo muito trabalhado entre os bailarinos, por exemplo, entre os malabaristas do Cirque du Soleil, por exemplo, eles fazem aqueles movimentos amplos, quase impossíveis de se fazer. Obviamente, eles precisam ter muita força, porque sem a força eles não conseguem ter alavanca para fazer aqueles movimentos, mas eles trabalham bastante também a habilidade física do alongamento, que dá flexibilidade, dá graciosidade para os movimentos, melhora a postura, porque se você pensar, por exemplo, que você tem um peitoral encurtado, o seu ombro ficaria protruso, para frente. Se você alonga o peitoral e fortalece romboides, você pode sair dessa postura para essa. Então, o alongamento associado a trabalho de força traz também uma melhora muito bonita de ser vista na postura, uma melhora postural. E aí a gente vai tendo outros exercícios físicos, que trabalha a potência cardiovascular, que é o aeróbico, de forma que se você trabalhou qualquer modalidade de exercício hoje, pelo menos 24 horas de descanso e aí você faça o exercício novamente. Aí você pode me dizer, Sandra, mas e as pessoas que vão todos os dias na academia? Elas não estão respeitando esse intervalo? Provavelmente estão sim. As pessoas que vão todos os dias em academia, elas são normalmente muito antenadas com aquilo que elas precisam respeitar e fazer. Então, vamos imaginar que essa pessoa num dia na academia faça treino de força na musculação. Aí ela tem que descansar da musculação, mas ela pode, por exemplo, no outro dia fazer alongamentos. Aí ela tem que descansar no dia seguinte do alongamento, ela pode voltar para a musculação.
Ou ela pode fazer um treino mais intensivo de aeróbico, na bicicleta ergométrica, na esteira, ou na rua, ou caminhando. Percebe? Então, a gente vai dando um intervalo de 24 horas naquela modalidade física que a gente trabalhou. Por exemplo, aqui no consultório, quando o paciente fala assim, olha, eu não vou para academia. E eu falo, mas você tem que fazer alongamento e fortalecimento. Ele fala, então me passa um programinha. Aí eu passo, eu idealizo, eu prescrevo um programinha de exercícios específico para aquela pessoa que contemple todos os grupos musculares, dentro daquilo que ela mais precisa. Então eu dou exercício de força, de alongamento, de equilíbrio e vou fotografando para ela ter como arquivo e se lembrar dos detalhes. Testo aqui, vejo que deu certo, filmo, dou para ela fazer, na semana seguinte ela volta, eu vejo se está tudo bem, fez bonitinho, então aí no final do tratamento ela tem uma alta e fica com um programa de exercícios domésticos. Mas aí, a depender do problema que ela tem, o programinha fica muito longo, porque eu tenho que trabalhar todos os grupos musculares do corpo, alongando e fortalecendo e dando equilíbrio também, para evitar quedas, para evitar tropeços. Aí o programa fica muito longo. O que eu combino com essa pessoa? Então isso que eu vou falar, vocês vão ver que não tem intervalo, mas que tem uma lógica. Por exemplo, eu falo para ela, olha, faz o seguinte, ela fala para mim, eu só tenho 20 minutos hoje, o meu programinha tá durando 50 minutos. Aí o que eu falo? Num dia você faz só perna, no outro dia você faz só braço e abdômen, no outro dia você faz todos os alongamentos, no terceiro dia você volta só perna, depois só braço, depois todos os alongamentos. Ou você vai mexendo, ou você vai alternando com isso. Um dia você faz, a depender de quanto você tem de tempo, faz força de braço e alongamento. No outro dia, o abdominal, que eu prescrevi, e o trabalho de força para membro inferior, glúteo, coxas, pernas e pé. E no outro dia, o aeróbico. A depender de quanto você tem de tempo, a gente vai fazendo, você fazer o programa quebrado, fragmentado, porém não repetido. Se você trabalhou a perna num dia, no outro dia você não vai trabalhar a perna de novo, você vai para o braço. Percebe? Então, esse é o raciocínio do intervalo ideal entre os exercícios. A pessoa que não faz isso, via de regra, se lesiona. Minha gente, não se iludam. Muitas vezes vocês veem a pessoa super marombada, aquele abdômen tanquinho, músculos definidos, uma pessoa esteticamente belíssima por causa dos treinos e do trabalho que faz fisicamente na academia, mas ela tá toda estourada de dor. É dor no ombro, é dor na coluna, é dor de cabeça, porque às vezes não tá fortalecendo a cervical, ou precisa de alongamento no programa e a pessoa está viciada, esse é o nome, em exercícios de força e não quer saber dos exercícios de alongamento. Então o pescoço pode travar, o trapézio pode endurecer e a pessoa ficar com aquele corpo mais durinho, lindo, só que sem flexibilidade, sem qualidade de vida, porque tá doendo porque às vezes exagerou no exercício, dói a articulação, dói as juntas. Então, quando você sente dor no dia seguinte nas articulações, o exercício está errado. Você precisa corrigir. Várias coisas precisam ser corrigidas. Aí eu posso também um dia fazer um vídeo só sobre correções de exercícios. Mas, no entanto, se depois do exercício você sente uma dorzinha no ventre muscular, quer dizer, no meio do caminho entre uma articulação e outra, e é uma dorzinha passageira, essa dor é a dor da fadiga muscular, do ácido lático, do músculo se reestruturando para aumentar de tamanho. Essa dor é boa. E tem uma dor que é a dor ruim. Eu tenho um vídeo no meu canal bem antigo que fala disso, dor boa e dor ruim. Dá uma olhadinha lá. Muito bem, então o intervalo correto entre o exercício, essa seria a resposta. Você percebe que não tem uma resposta rápida?
e assim, é fácil, eu preciso contextualizar para poder dar uma resposta adequada. A outra pergunta que ela fez foi: o exercício pode ser feito todo dia? Ela diz assim: pode ser todo dia se exercitando? Então acho que eu já respondi essa também, né? Você pode se exercitar todo dia, desde que não seja com a mesma atividade que você fez no dia anterior. Então, se num dia você trabalhou força, no outro dia você vai para o aeróbico ou para o alongamento e vai alternando desta forma. Se você tem tempo, é bem legal se exercitar todo dia, sim. Como descansar do exercício? Essa também é uma ótima pergunta, porque aí você fez o exercício e aí você já vai direto fazer outro? Não, você descansa pelo menos 45 segundos ou 1 minuto de descanso. Não vai direto para o outro. É importante que você descanse. O seu corpo vai ter tempo para voltar a energia para você ter o mesmo rendimento no próximo exercício. Como que você descansa? Respirando. Aproveita para respirar num suspiro, que isso alivia bastante. Então você descansa do exercício respirando, largando o corpo. Se você estiver fazendo ele do chão, solta o corpo. Porque aí, se você tem dificuldade de relaxar, você vai entender o que é o relaxamento. Porque o seu corpo vai estar tão cansado que você vai realmente conseguir relaxar. Você pode descansar relaxando, você pode descansar respirando, você pode descansar se alongando. Por exemplo, tá descansando do exercício de força? Faz um exercício de alongamento, descansando. Tá no chão? Abraça uma perna e depois a outra. Você pode descansar fazendo um alongamento, mas essencialmente respirando e largando o corpo, largando. Né? Tem gente que descansa indo tomar água, tem gente que descansa conversando. Eu não aconselho conversar. É legal você ficar quietinho enquanto você descansa. 45 minutos, 1 minuto, né? E o que significa descansar? Significa você dar um tempo para o seu corpo se preparar energeticamente para o próximo exercício. Significa você trazer muito oxigênio para dentro do seu corpo, porque teve muita queima energética, e significa você soltar o gás carbônico que essa queima energética gerou, soltando bastante o ar. Se você for bater papo, não dá para você se concentrar na inspiração e na expiração. Então, quando ela pergunta o que significa descansar, ela fala assim, inclusive mentalmente. Olha, a atividade física é uma ótima estratégia para você sair da cabeça, para você descansar dos pensamentos. Se esses pensamentos forem repetitivos, talvez você esteja diante de uma ansiedade muito grande que vale a pena se tratar com floral. Floral é muito bom para isso. Claro, se você não toma ansiolítico, né? Se você quer começar com uma coisa mais natural. Mas o que significa descansar, inclusive mentalmente, significa você esvaziar a mente. Se você tem dificuldade, como eu tenho, de meditar, de esvaziar a mente, vai para uma atividade manual, por exemplo, fazer crochê, pintar, fazer uma atividade com papéis, fazer algum tipo de arte. Normalmente esvazia a tua cabeça e, consequentemente, ajuda você a descansar mentalmente. Quando você vai para o corpo, a atividade mental perde energia. E essa é uma estratégia para você diminuir a ansiedade e os pensamentos intrusivos, repetitivos, levando para a tua mente uma condição de descanso, de serenidade. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Quero convidar vocês a ler 2 livros de minha autoria, Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, e o Velho Adamastor e Suas Ensinanças, um livro de autoajuda. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.